Sabe aquele momento em que tudo está indo bem? Tipo, bem mesmo? Você está ali vivendo sua melhor fase, cercado de gente que gosta de você, fazendo o que ama, e aí do nada, alguém solta uma frase tão absurda que silencia uma sala cheia. Um comentário que arrasta o clima leve direto pro chão, como se tivesse derrubado o prato principal do jantar. Só que em câmera lenta e com impacto emocional. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Era para ser só mais um jantar de família. Estavam todos lá, meus pais, tios, primos, minha nova namorada, a Flo, e claro, meu irmão mais novo, que vamos chamar de John, e a namorada dele, que aqui vai ser a Jane. E olha, se eu soubesse o que ela ia dizer naquela noite, talvez eu tivesse servido lasanha congelada em vez de um Beef Wellington feito do zero. Mas antes de contar o que rolou, deixa eu voltar um pouquinho e te explicar o contexto. Porque, como toda história de família, essa também tem seus altos, baixos e plot twists. John e eu sempre fomos bem diferentes. Ele é o cara esportivo, social, daqueles que parece ter saído de um comercial de banco. Blazer alinhado, sorriso, fácil. E o dom de transformar uma reunião de trabalho em happy hour. Eu, por outro lado, sempre fui o nerd da família. O cara do Dungeons and Dragons, dos códigos, do home office e das piadas de nicho que só 2% da mesa entendem. Durante muito tempo, a gente foi quase opostos convivendo sob o mesmo teto. Mas a vida adulta, como sempre, veio com seus próprios planos. Com o tempo, nos entendemos melhor. Respeitamos as diferenças. Hoje, temos uma relação tranquila, até afetuosa. E a gente realmente torce um pelo outro. Agora, quando John começou a namorar a Jane, eu estava num dos piores momentos da minha vida. Fim de um relacionamento longo e bem traumático. Exausto do trabalho, a saúde mental em frangalhos. Financeiramente, vamos dizer que a ideia de morar com meus pais de novo parecia cada vez mais real. Foram meses sombrios. E a Jane me conheceu bem nesse período. E não vou mentir, eu era um caco, cansado, gordo, desmotivado e com zero energia para parecer simpático. Mas a vida, quando a gente se empenha, pode surpreender. Comecei terapia. Descobri diagnósticos que explicavam muito sobre como eu me sentia. Comecei a me cuidar, mudei a alimentação, redescobri o prazer de cozinhar. Aos poucos, a depressão foi dando lugar à motivação. Larguei o emprego antigo, entrei numa nova área que me apaixonou. Voltei a estudar e em breve começo um PhD. Perdi peso, ganhei músculos e, acima de tudo, ganhei paz. E conheci a Flo. Alguém com quem eu realmente compartilho interesses, valores e humor. Aquela combinação que faz a gente pensar, era isso que estava faltando. E é nesse novo cenário que chega o dia do jantar. Tudo parecia perfeito. Minha mãe pediu que eu cozinhasse. Fiz questão de preparar um dos pratos mais complexos que já tinha me desafiado, o tal do Beef Wellington. E olha, sem modéstia, ficou sensacional. As pessoas estavam felizes. O clima, animado. Todo mundo elogiando meu progresso, minha comida, minha carreira. Eu estava na cozinha concentrado em não queimar o jantar, quando ouvi a frase que parou tudo. Nunca achei que ia dizer isso, mas talvez eu tenha escolhido o irmão errado. Silêncio. O tipo de silêncio que grita. Minha mão continuou mexendo a frigideira, mas meu cérebro travou. Foi uma piada? Um elogio torto? Ou... O quê? Olhei para Jane. Ela já tinha percebido. O rosto dela se desfez. Meu irmão, com o maxilar travado, levantou e saiu da cozinha. Ela foi atrás. Ninguém disse nada, nem eu. Talvez eu pudesse ter quebrado o gelo com uma piada. Talvez um pena, já tô comprometido, teria salvado o momento. Mas eu estava no que a Flo chama carinhosamente de modo chefe de cozinha demoníaco. Foco total, sem tempo para emoção. E no fim o silêncio venceu. A noite seguiu. Meio travada, meio esquisita. E desde então, nada foi como antes. Depois daquela noite, tudo mudou. Não de forma dramática, não com gritos nem brigas, mas com um silêncio prolongado.
Um daqueles silêncios que não são de paz, mas de desconforto. John e Jane simplesmente sumiram. Nada de mensagens, nada de convites, nada de vamos sair, vamos conversar, ou sobre aquele jantar. Só o vazio. No começo, confesso que achei que era só um gelo passageiro. Talvez eles estivessem tentando digerir o que aconteceu, processar, deixar a poeira baixar. Afinal, a frase da Jane foi, no mínimo, infeliz. Mas os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E a ausência deles virou rotina. Enquanto isso, meus parentes fizeram exatamente o contrário. Em vez de esquecer o assunto, transformaram-no em novela. A cada almoço de domingo, alguém puxava o tema. Você viu que Jane não apareceu de novo? Depois do que ela disse, tinha que ter um pouco de vergonha na cara. Eu sabia que ela era atrevida. Aquela moça tem cara de quem fala demais. Era como se o jantar não tivesse terminado. Como se todos ainda estivessem presos naquele momento, remoendo, julgando, sentindo o gosto amargo de uma frase mal colocada. No fundo, acho que ninguém sabia como lidar com a tensão. Então, como bons italianos com o gene da fofoca ativado, decidiram não deixar o assunto morrer. Mas eu só queria que esquecessem. Conversei com a Flo sobre isso. Ela, como sempre, foi sensata. Olha, foi uma frase ruim, mas foi claramente uma piada que deu errado. Você sabe disso, eles também sabem. Acho que só tão com vergonha. Mas vergonha de quê? De me pedir desculpas? De falar com o próprio irmão? Isso não faz sentido. Você já parou para pensar que talvez o John não esteja bravo com você, mas com ele mesmo? Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Flo respirou fundo. Se fosse só sobre você, ele já teria te procurado. Mas se ele tá evitando, talvez seja porque aquele comentário da Jane tocou num ponto que ele não quer encarar. Tipo insegurança, medo de comparação. Fiquei em silêncio. Ela podia estar certa. John e eu nunca fomos exatamente competitivos. Mas, como em qualquer relação entre irmãos, havia uma certa dinâmica invisível de comparação. Eu era o inteligente, ele o popular. Eu tinha os troféus da feira de ciências, ele os da escola de futebol. Nossos pais sempre tentaram equilibrar, e até conseguiram. Mas a comparação estava ali, em cada elogio sutil, em cada conquista comentada no almoço de família. E agora, de repente, eu tinha passado por uma reviravolta. Nova carreira, novo corpo, nova namorada, novo futuro promissor. Enquanto ele continuava o mesmo John. Bem-sucedido, sim, mas talvez com a sensação de que eu, o irmão problemático, estava crescendo demais, a ponto de se tornar ameaça até mesmo dentro do relacionamento dele. A verdade é que eu não queria competir com ele. Nunca quis. Mas percebi que, mesmo que eu não jogasse esse jogo, às vezes ele acontecia mesmo assim. E talvez, naquele jantar, tudo isso tenha vindo à tona com apenas uma frase. Um tempo depois, tive a confirmação de que o problema não era exatamente comigo. Estava num almoço de família quando um dos meus tios, com zero tato como sempre, soltou: "Você viu que John e a Jane estão se mudando? Procurando um AP menor. Dizem que ele tá economizando." Minha mãe completou num tom levemente ácido: "Pois é, ela quer viver como rainha, e ele como funcionário de escritório não dá conta." E aí caiu a ficha. John estava com dificuldades para acompanhar o estilo de vida da Jane. E ouvir no jantar que ela escolheu o irmão errado, ainda que como piada, doeu onde mais doía. Não era sobre mim, era sobre ele. Então decidi fazer o que qualquer pessoa emocionalmente saudável e em busca de paz faria. Mandei uma mensagem simples: "Ei, bora tomar uma cerveja no fim de semana? Só nós dois. Tá na hora de dar risada disso tudo, não acha?" Ele demorou, mas respondeu no dia seguinte: "Bora. Sábado." E foi assim que nos reencontramos. Fomos ao mesmo bar que costumávamos ir com nosso pai. Ambiente familiar, neutro,
longe do radar da família. Papo vai, papo vem, falamos de futebol, trabalho, besteiras do dia a dia, até que resolvi tocar no assunto. Aquela noite ficou meio estranha, né? Ele fez uma careta. Você tá falando do escolhi, o irmão errado? É. Ele riu. De verdade. Como se tivesse segurado essa risada por meses. Mano, aquilo foi ridículo. Eu fiquei tão puto na hora, mas depois vi que ela tava só tentando elogiar tua comida e errou feio na execução. Você sabe que eu não levei aquilo a sério, né? Sei, mas não foi nem por causa disso que me afastei. Ele, então, me explicou tudo. Jane e ele estavam passando por um momento delicado. Não no relacionamento em si, mas na dinâmica financeira. Ela vem de uma família rica. Ele não. Ela está acostumada com restaurantes caros, viagens internacionais, jantares com vinho que custa o dobro da minha geladeira inteira. Ele, apesar de ter um bom salário, não acompanha esse ritmo. E ele estava prestes a ter uma conversa difícil com ela sobre isso. Sobre precisar economizar. Sobre rever gastos. Sobre ser um cara comum e não o príncipe encantado milionário que talvez ela quisesse. E aí, no jantar, ela solta aquela e na cabeça dele o filme rodou. Pronto. Ela quer meu irmão agora. Ele cozinha, tem um doutorado vindo aí, tá em forma. É isso. Perdi. Foi um surto. Irracional, sim, mas muito humano. Ele me contou que ficou com vergonha. Dela por ter falado aquilo. Dele por ter se sentido pequeno e por isso se afastou. Cara, você é meu irmão. Eu devia saber que você não ia querer nada com ela. Óbvio que não, mas foi automático, sabe? A cabeça faz umas merdas. Eu ri, de alívio, e falei: se te consola, esse doutorado aí não vai me deixar rico, não. Eu só quero estudar uns bichinhos microscópicos e dar aula. Ele gargalhou. Falamos de tudo, até dos meus treinos de musculação. Ele elogiou meu progresso, falou que pensou em voltar a correr, e no fim da noite, com o copo vazio e o clima leve, selamos nossa trégua. Ele prometeu mandar mensagem com mais frequência. E antes de ir embora, pediu-me as receitas do bife Wellington e da sobremesa que eu levei no jantar. Saí do bar com uma sensação boa, de que, apesar do ruído, a gente ainda sabia se ouvir. Quando cheguei em casa, contei tudo para Flo. Ela ouviu, sorrindo e no final disse: viu só? O problema nunca foi a frase da Jane, foi tudo o que ela ativou dentro dele. Você devia ser psicóloga. Não. Só sou boa de observar drama de família. E a família, por falar nela, continua sendo a família. Mas agora, com tudo resolvido entre mim e John, decidimos que vamos marcar mais encontros só entre nós 4. Eu, ele, Flo e Jane. E quando alguém da família tocar no assunto do jantar, já temos nossa resposta. Gente, já passou. Troquem o disco. E aproveitem que eu trouxe lasanha dessa vez, não piada ruim. Quando você resolve um problema mal resolvido, parece que uma válvula de pressão se abre. O ar volta a circular, os ombros relaxam e até o silêncio entre as pessoas muda de tom. Ele deixa de ser carregado e vira confortável. Paz. Foi exatamente assim que me senti depois da conversa com o John. A frase da Jane ainda existia. O jantar ainda tinha sido estranho, mas tudo aquilo já era só memória. Um ponto engraçado num gráfico cheio de altos e baixos chamado Relação entre Irmãos. E o melhor de tudo, não precisei de mais do que uma cerveja e uma conversa honesta para ver que, no fundo, a gente ainda era parceiro. 2 dias depois, recebi uma notificação no celular. Mensagem do John: ela quer se redimir. Sexta aqui em casa. Jantar por nossa conta. Vem com a Flo. Simples, direto. E com uma pitada de humor embutida. Sorri. Flo, quando soube, ficou animada. Ela vai cozinhar? Acho que sim. Então preciso comer algo antes. Flo, ué, só tô sendo estratégica. Chegamos no apartamento deles na sexta à noite. Ambiente arrumado. Mesa posta com carinho.
Música ambiente rolando baixinho. O tipo de cuidado que mostra quando alguém quer mesmo se redimir. Jane abriu a porta com um sorriso nervoso. Oi. Oi, chefe da cozinha, brinquei. Ela soltou um riso aliviado. Flo deu um abraço leve nela, como quem diz: tá tudo bem. John apareceu com 2 copos na mão. Trouxe vinho e água com gás para quem já tem doutorado e quer manter o fígado saudável. Rimos. O gelo estava oficialmente quebrado. O jantar foi surpreendentemente bom. Jane, com a ajuda do John, preparou uma massa artesanal com molho branco e camarões perfeitamente temperados. Não era um bife Wellington, mas era delicioso. Ela claramente tinha se esforçado. Tô um pouco intimidada, confesso, ela disse, meio sem graça. É tipo jogar Mario Kart com alguém que programou o jogo. Você tá indo super bem, respondi. E se te consola, quando fui tentar fazer esse prato a primeira vez, quase incendiei minha cozinha. A mesa caiu na risada. Era isso, a leveza estava de volta. Durante o jantar, Jane puxou o assunto de forma direta e corajosa. Sobre aquela noite, eu sei que fui completamente sem noção. Foi uma daquelas piadas que você faz achando que vai arrasar e no segundo seguinte quer desaparecer. Ela olhou para mim. Queria te pedir desculpas, de verdade. Não só pelo que eu disse, mas por não ter falado com você depois. A vergonha me travou. Respirei fundo. Jane, eu entendi a intenção. Na hora foi meio constrangedor, mas ficou claro que você não estava tentando magoar ninguém. Tá tudo certo. John completou. E se serve de consolo, pelo menos a piada foi mais memorável que o prato. Você está insinuando que minha comida foi esquecível? Só tô dizendo que a frase dela sobreviveu na memória coletiva. Já a comida, só no intestino. Rimos de novo. Ali, entre piadas e garfadas, senti que o ciclo estava mesmo se fechando. A noite seguiu com conversas longas, leveza e até uma nova tradição começando. O jantar dos irmãos. John sugeriu que uma vez por mês a gente revezasse entre nossas casas, sempre com os 4 presentes, e com a regra de que o casal anfitrião cozinharia. Jane topou na hora. Flo, com sua sinceridade habitual, só perguntou: vai poder pedir delivery escondido ou tem que comer até o fim? Flo: brincadeira, mais ou menos. Nos dias seguintes percebi como pequenas reconexões fazem diferença. John passou a mandar mensagens com mais frequência. Às vezes para contar besteiras, outras só para dizer que testou uma receita nova e queria uma opinião. Jane me mandou um print de um site de culinária com a legenda: um dia, eu chego lá. Flo e eu mandamos figurinhas, memes e até discutimos quais piercings ela usaria no próximo jantar, só para ver a reação da tia conservadora. Sim, porque a família seguia sendo a família. A reconciliação entre nós não apagou o gosto amargo que nossos parentes ainda tinham do episódio. Em um almoço qualquer, uma das minhas tias, em tom baixo mais audível, disse: aquela Jenny, muito à vontade, né? Eu, respirando fundo, respondi: tia, ela fez um jantar maravilhoso outro dia. Você precisa experimentar. Sério. Ela franziu a testa. Mudou de assunto e seguiu como se nada tivesse acontecido. E ali, eu entendi algo importante. Nem todo mundo precisa de explicação. E nem todo mal-entendido merece palco. Às vezes, basta ignorar. Porque quando o problema é mais o preconceito dos outros do que um erro real, a indiferença é a melhor resposta. Com o tempo, aquela frase que tanto incomodou virou piada interna. Flo dizia ao ver um prato bem feito: cuidado, senão a Jane vai te trocar por mim. Jane retrucava: já considerei, mas acho que a Flo também já é da minha equipe. E John encerrava: vê se vocês param de me excluir do meu próprio relacionamento. Era brincadeira, claro, mas com um gosto doce de alívio, de leveza. De que aquilo que parecia uma rachadura se transformou em ponto de união. Um dia, enquanto cozinhávamos juntos, eu, John e Jane, ele parou de mexer o molho por um segundo e disse:
Sabia que no fim esse negócio todo acabou, nos aproximando mais. Como assim? Sei lá. A gente nunca foi de conversar tanto, ou de cozinhar junto. Agora olha a gente aqui, parecendo trio de reality de culinária. Jane completou. Se a gente tivesse uma competição de casais na cozinha, vocês iam ganhar. Mas se fosse sobre quem improvisa melhor, eu ganhava sozinha. Improvisa ou inventa desculpa? Improvisa. Inclusive esse molho que você tá mexendo, fui eu que inventei agora. O fato é que, com tudo resolvido, os vínculos ficaram mais fortes. John e eu não só nos falamos mais, como passamos a fazer parte mais ativa da vida um do outro. Nos ajudamos com coisas do dia a dia. Dividimos notícias. Celebramos conquistas. Flo e Jane também criaram uma conexão divertida, com aquela ironia elegante que só duas mulheres inteligentes e zero tolerantes com hipocrisia conseguem ter. Os jantares mensais viraram uma tradição real, às vezes na minha casa, às vezes na deles, com direito a playlist, sobremesas temáticas e até quiz culinário. A frase virou piada, virou meme e, acima de tudo, virou passado. No fundo, o que ficou foi a lembrança de como as relações são frágeis, mas também incrivelmente resilientes. A gente erra, fala o que não deve, reage com medo, se afasta por vergonha. Mas quando há afeto de verdade, disposição para conversar e gente madura dos dois lados, mas quando há afeto de verdade, disposição para conversar e gente madura dos dois lados, o reencontro é possível. E melhor ainda, ele pode fortalecer. Aliás, foi nesse espírito de reencontro que John me mandou uma mensagem outro dia. Tô testando aquela receita de frango tailandês que você falou. Tem curry vermelho no molho. Vai me deixar solteiro? Respondi. Não sei se solteiro, mas com certeza vai fazer a Jane dizer que escolheu certo. E ele só respondeu com uma figurinha do Muppet com cara de riso contido. Família, né? Complicada, mas cheia de possibilidades. O curioso sobre amadurecer é que, ao contrário do que dizem, não é um processo contínuo. É feito de choques, de pequenos trancos que a vida te dá, e de como você escolhe se levantar depois de cada um. O comentário da Jane foi um desses choques. Por mais bobo, infeliz e mal calculado que tenha sido, ele foi como um estilingue que soltou tensões, velhas, comparações ocultas e desconfortos que ninguém queria admitir. Mas o que surpreendeu foi o que aconteceu depois. A reconciliação nos fez crescer. Todos. Um tempo depois daquela noite em que cozinhamos juntos, John e eu estávamos numa caminhada no parque, algo que nunca tínhamos feito juntos na vida adulta. Era uma tarde leve, com céu limpo e temperatura agradável. Depois de um tempo de conversa fiada, ele soltou de forma bem casual. Sabe o que mais me incomodou naquele comentário da Jane? Não foi nem ela te elogiar. Foi perceber que eu ainda me comparo com você. E que isso ainda mexe comigo. Aquilo me pegou. Porque ouvir seu irmão dizer que sente inveja de você não é algo leve, mas não soou como acusação. Soou como alívio. John, a gente é diferente desde sempre. Eu nunca quis competir contigo. Ele assentiu, olhando o chão enquanto caminhava. Eu sei. Mas eu sempre tive essa ideia de que eu era o que tinha a vida mais no eixo. O que fazia tudo certinho. E aí você vira esse cara, começa a dar palestra, vai fazer PhD, cozinha como um chefe e ainda arranja uma namorada maneira que minha família adora. Mano, eu me senti deixado pra trás. Fiquei em silêncio. É ridículo, né? Não é ridículo, é humano. Pela primeira vez falamos abertamente sobre a pressão de ser o irmão mais novo versus o mais velho. Sobre como as expectativas da família, mesmo que nunca ditas diretamente, nos moldam. John sempre foi o filho que a família entendia. Faculdade de administração. Emprego em empresa grande. Namorada apresentável. Eu era o alternativo. O nerd, o estranho, o em busca de si mesmo. E de repente eu tinha me tornado alguém que causava admiração nos almoços de domingo.
e isso bagunçou o equilíbrio silencioso entre nós. A real, ele disse, é que eu sempre tive orgulho de você, mas também sempre tive medo de te perder de vista. Tipo, que você ia tão longe que eu não ia mais conseguir te acompanhar. John, você não tem que me acompanhar. A gente não tá numa corrida. Ele riu. Mas você já tá com medalha no peito. E você tem uma vida estável, um bom trabalho e uma parceira que te ama. E um irmão que não vai a lugar nenhum sem te puxar junto. Ficamos em silêncio por um tempo. Aquela conversa, por mais simples, foi uma das mais importantes que já tivemos. A verdade é que a vida adulta tem uma maneira cruel de nos forçar a medir sucesso. Dinheiro, status, conquistas acadêmicas. Quem compra imóvel primeiro? Quem tem relacionamento mais instagramável? E é fácil cair nessa armadilha, mesmo com quem a gente mais ama. A comparação vem disfarçada de curiosidade, de orgulho, de conversa casual, mas por dentro, às vezes, a gente tá se sentindo menor. Foi assim com o John. Foi assim comigo quando ele começou a ganhar mais que eu. Foi assim com muitos dos nossos primos, que vivem sorrindo no Instagram enquanto escondem o caos emocional da vida offline. Na semana seguinte tivemos outro jantar. Dessa vez, na casa de Flo e minha Jane, chegou trazendo um vinho branco gelado e um brownie feito por ela. Tô oficialmente na fase pós-trauma culinário. Rimos bonto. John me deu um abraço apertado. Aquele tipo de abraço que tem recado embutido. Tamo bem. A noite foi tranquila, sem grandes cerimônias. Só comida boa, conversas leves e planos pro próximo encontro. Em um dado momento, Flo, como quem não quer nada, soltou. Sabia que minha mãe acha que o John é o mais bonito dos dois? Todos riram. Até eu. John fez pose de galã. Jane fingiu estar chocada, e ali percebi. Não era mais sobre quem era o melhor. Era sobre como cada um tinha algo único. E como, juntos, a soma era muito mais legal. Até nossas parceiras se tornaram confidentes. Flo passou a conversar mais com a Jane. Falaram sobre trabalho, pressão social e até da vez em que Flo foi cancelada por defender spoilers de séries antigas. As duas se tornaram, do jeito delas, irmãs políticas de alma. Jane confessou para Flo que se sentiu muito mal depois do comentário infeliz e que ainda sonhava com aquilo às vezes. Flo, no estilo sincero de sempre, respondeu: "Amiga, relaxa. Você só tropeçou no idioma. Todo mundo já foi o desastre do jantar uma vez na vida." Essa capacidade de rir de si mesma da Flo era uma bênção. E foi exatamente esse tom que ajudou Jane a se libertar da culpa. A família, claro, continuava sendo a família. Ainda havia comentários atravessados, comparações veladas, insinuações sobre quem estava melhor na vida. Mas agora John e eu sabíamos rir disso juntos. Fizemos um pacto. Sempre que alguém da família soltasse algo passivo-agressivo, o outro responderia com uma frase inventada do tipo: "Na verdade, ele está investindo numa startup de escovas de dente com inteligência artificial." Sério? Já tá na série B de captação? Claro. Elon Musk mandou um e-mail querendo ser sócio. A confusão que isso causava nos tios era tão boa quanto o riso que nos arrancava. No final das contas, aquele jantar constrangedor serviu como uma espécie de catalisador. Nos obrigou a encarar verdades. Nos fez conversar o que nunca tínhamos conversado. Nos aproximou de verdade, sem a armadura da comparação, sem o medo do julgamento, e nos mostrou que, mesmo os comentários mais estúpidos, podem trazer reflexões preciosas, se a gente tiver coragem de olhar para eles com honestidade. Outro dia, já tarde da noite, recebi uma mensagem do John. "Tô com uma ideia de negócio. Você ajuda com o site?" "Claro. Se for escova de dente com IA, já tenho domínio, bocainteira.com. Mano, por isso que te amo." E eu do outro lado sorri, porque ser irmão é isso. É rir das tragédias. Transformar crise em piada interna. E saber que no fim você não está competindo com ninguém. Está só caminhando,
Junto, chegar ao fim de uma história como essa é como terminar de cozinhar um prato complexo. Você olha para ele e percebe que nada do que está ali foi por acaso. Teve tropeço, teve erro de tempero, mas o resultado final é saboroso porque foi feito com paciência, com intenção, e foi exatamente assim que tudo terminou. Não com um desfecho perfeito, mas com aquele gosto bom de aprendizado bem digerido. Sim, a Jenny fez uma piada infeliz. Sim, o jantar ficou estranho. E sim, a família reagiu como só famílias grandes sabem reagir, com drama, silêncio, fofoca e excesso de opinião. Mas também foi por causa disso tudo que a gente chegou até aqui. Porque nada disso seria possível sem o desconforto inicial, sem o incômodo que, mesmo pequeno, escancarou o que estava escondido, que John e eu ainda nos comparávamos, que nossas famílias, mesmo com boas intenções, alimentavam pequenas rivalidades, e que às vezes a vida adulta nos transforma em personagens que nem percebemos que estamos interpretando. De todos os aprendizados, talvez o maior tenha sido esse. É preciso rir de si mesmo. Levar tudo a ferro e fogo só cria distância. Transforma erros em muros. Frases mal colocadas viram julgamentos eternos, e o que era só uma escorregada vira ruptura. Mas quando a gente respira fundo, dá um passo para trás e olha de fora, percebe que ali tem humanidade, que somos todos imperfeitos tentando acertar, e que rir, nesses momentos, é a ponte entre a tensão e a leveza. Hoje, aquele jantar virou memória. Um episódio que será lembrado entre goles de vinho e risadas exageradas. Flo já brincou que vai mandar bordar numa almofada. Talvez eu tenha escolhido o irmão errado. E Jane não perde a chance de provocar o próprio parceiro. Cuidado, John. Senão eu troco vocês dois por um chefe de reality show. Com certeza o chefe vai ter menos piercings que a Flo. Ele rebate. É um ciclo de piadas, mas agora sem veneno. Porque quando tudo é resolvido com afeto, até a ironia vira demonstração de carinho. Com o tempo criamos novas tradições. O jantar dos 4 virou ritual. Não é só sobre comida. É sobre presença. A gente se reveza. Nas casas testa receitas malucas, inventa temas. Uma vez foi comida que parece uma coisa, mas é outra. E até já falamos em fazer uma versão ampliada com outros casais amigos. Mas aí decidimos que talvez fosse cedo demais para arriscar mais frases desastrosas. Um dia, depois de um jantar especialmente divertido, John me chamou na varanda. Sabe o que me assusta? Pensar que quase deixamos tudo isso se perder por causa de uma frase. Fiquei pensando e respondi. Ou talvez tenha sido por causa dessa frase que tudo isso se fortaleceu. Ele sorriu. A vida adulta tem disso. A gente nunca sabe exatamente o que vai virar ponto de virada. Às vezes é uma viagem. Às vezes é um emprego novo. Às vezes é um comentário bobo que revela muito mais do que parece. E foi aí que eu entendi. Não é sobre a frase. É sobre o que ela abre dentro da gente. John ouviu uma ameaça. Eu ouvi um elogio constrangedor. A família ouviu uma afronta. Jane, na cabeça dela, tinha feito uma piada leve sobre minha comida. Mas todos nós ouvimos o que nossos medos nos fizeram ouvir. E isso diz muito sobre como cada um estava por dentro. Desde então, tenho pensado muito sobre a diferença entre o que a gente diz e o que o outro escuta. Nem sempre as palavras chegam do jeito que a gente manda. Elas passam por filtros. Invisíveis, insegurança, trauma, orgulho, fadiga, medo de rejeição, comparações antigas. Às vezes você diz que comida boa e o outro ouve. Você é melhor que meu parceiro. Às vezes você diz, não é nada demais, e o outro ouve, você não importa. E claro, às vezes você diz, escolhi o irmão errado. E todo mundo ouve uma coisa diferente. Hoje, se você me perguntar o que realmente salvou essa situação, eu digo sem hesitar. A conversa. Não foi o tempo. Não foi o esquecimento. Não foi o esforço de ninguém fingir que nada aconteceu.
Foi o simples, mas poderoso gesto de sentar e conversar. Com calma, com escuta, com vulnerabilidade. Foi quando John disse que se sentia inferior. Foi quando eu disse que só queria a paz de volta. Foi quando Jane disse que errou. E quando Flo disse, com seu jeitinho direto, todo mundo já mandou mal num jantar. Vocês estão levando isso a sério demais. No fim, voltamos a ser quem éramos, mais melhores, mais abertos, mais atentos, mais compreensivos e, acima de tudo, mais conscientes de que o amor entre irmãos, entre casais, entre amigos, não se mede por acertos. Se mede pela disposição de pedir desculpas, de conversar, de tentar de novo. E é por isso que hoje, essa história não tem o tom de tragédia que poderia ter tido. Ela é, na real, uma comédia de erros com final feliz. E sabe o mais bonito? Hoje, quando penso em John, não penso mais nele como o irmão esportista, ou o que tem um emprego estável, ou o namorado da garota que disse a pior frase possível. Penso nele como meu irmão, meu parceiro de caminhada, o cara com quem eu divido jantares, piadas e o mesmo senso de humor idiota que herdamos do nosso pai. E ele, tenho certeza, pensa o mesmo de mim, sem competição, sem comparação, só carinho. E talvez, só talvez, esse seja o grande recado de tudo isso. Nem sempre o que parece um desastre é realmente o fim. Às vezes, é só o empurrão que a vida dá para que as pessoas conversem, para que se escutem, para que se enxerguem de verdade. E você, já viu uma frase transformar um momento tranquilo num verdadeiro terremoto emocional? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um novo relato real do Reddit para você se surpreender.